e também, obviamente, a ciência. Portanto, tentaremos navegar aqui entre um e o outro lado, tentando ser o mais expositivos possível, tentando de alguma forma também colocar as questões de um ponto de vista o mais isenta possível, nunca perdendo de vista que todo o ser humano tem a sua subjetividade e a minha, obviamente, também será influenciada pelas coisas em que acredito e a minha filosofia, mas também que de forma alguma entram em conflito, pelo menos na minha opinião, com as coisas que acabamos por estudar em termos académicos também. Portanto, propomos hoje a falar sobre percepção, sobre estratégias de tomadas de decisão e julgamentos. Falarmos um bocadinho sobre o pensamento, que é um construto de tal forma polimorfo que não podemos, obviamente, abordá-lo de uma forma plena, mas apenas numa pequena visão relativamente ao mesmo. É importante, uma vez que vamos estar aqui umas horitas, e são minutos que ninguém vos vai devolver, portanto, há que aproveitá-los o melhor possível, que estejamos preparados também para nos envolvermos, para estarmos tranquilos, para sermos também de alguma forma proativos, porque eu não vou, de forma alguma, deixar de vos fazer perguntas, de vos envolver em algumas dinâmicas aqui, e como tal espero que estejam todos preparados. Até mesmo para mudar de lugar, para se levantarem um bocadinho, se caso for. Posso contar convosco para isso? Ok. Então vamos a isso. Não é nada de muito preocupante. Quem já foi ver o Shakespeare em 90 minutos é um bocadinho menos mau do que isso. O Shakespeare em 90 minutos nós somos mesmo colocados em situações um bocadinho complicadas. Ora, muito bem, uma das coisas que eu gosto de fazer em todas as comunicações que faço, dentro e fora do movimento espírita, é precisamente colocar aqui algo que vem no preâmbulo do livro Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, uma das mentes mais geniais dos últimos 100 anos, e onde ele diz uma coisa que para mim é mesmo muito importante, e que serve de mote para tudo aquilo que falamos. Qualquer teoria física é sempre provisória, no sentido que não passa de uma hipótese. Não pode ser comprovada jamais. Não importa quantas vezes os resultados da experiência concordem com uma teoria, não se pode ter certeza que da próxima vez o resultado não vá contradizê-la. A humildade de Stephen Hawking neste aspecto faz-me sentir ainda mais pequeno, porque às vezes, por apenas hábito discursivo, dizemos nós sabemos isto. Na realidade nós não sabemos isto. Nós julgamos saber isto. Mas nada nos garante que amanhã, ou depois de amanhã, toda a nossa teoria tão bem formulada que ela está não venha a ser contradita por novos factos, por novas visões, por novos paradoxos. E isso, de alguma forma, deve nos manter sempre alerta para o que pode eventualmente surgir. Ian Stevenson, recentemente passou para o outro lado da vida, costumava dizer de que os paradigmas modificam-se à velocidade dos funerais. Ou seja, um paradigma é dominante enquanto determinado número de indivíduos está no apogeu, está efetivamente, de alguma forma, hegemónico relativamente ao seu pensamento, ao seu raciocínio, ao seu paradigma. Quando, e a morte vem para todos, quando eles passam efetivamente por esse fenómeno, surgem outros indivíduos com outros paradigmas, com outras visões, e é assim que o conhecimento se faz. Sempre. Não há outra forma de o fazer. Há sempre teorias, há sempre contraditas, e depois há um momento de síntese, onde efetivamente as teorias anteriores e as que se sucedem vêm então encontrar um lugar comum. Portanto, este é o ponto de partida para aquilo que vamos efetivamente agora falar. Agora gostaria de vos fazer uma pergunta. E vou perguntar aqui a várias pessoas. Pode-me dizer os 3 últimos dígitos do seu telemóvel? 470. Mesma pergunta. Só sei o último 7. Então diga 3 quaisquer. 5, 7. 3, 4, 9, 3. 2, 9, 7, 9. Só 3. 2, 7, 9. Ok. Vamos aqui perguntar a mais 2 ou 3 pessoas. 3 últimos dígitos, Ana. 4, 6, 8. 6, 3, 8. 6, 3, 8. Ok. Então agora vou-vos fazer uma pergunta que está relacionada com a pergunta que eu vos acabei de fazer. Tem tudo a ver. Em que ano é que nasceu Gengis Khan? Estão ali 4 hipóteses. Quem acha que ele nasceu em 701, levanta a mão. Quem acha que ele nasceu em 1093, levanta a mão. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5.
Quem acredita que ele nasceu em 893, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Quem acha que ele nasceu em 1227, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que o nosso relator coloca aí que a grande maioria não é a grande maioria, mas há um pequeno número de pessoas que votou efetivamente no primeiro número ninguém votou, em 701. Relativamente a 1093 foram 6 pessoas. Relativamente a 893 foram 9 pessoas. E em 1227 foram 6 pessoas. Portanto, quem venceu foram aqueles que votaram em 893. Esta experiência nós fazemos há muitos anos. Aqui não foi efetivamente esmagador, em algumas situações é esmagador, mas a grande maioria das pessoas habitualmente vai para os 3 dígitos. Porquê? Porque foram induzidas. Ok? Eu primeiro perguntei quais os 3 dígitos últimos do vosso número de telemóvel. Mas a resposta verdadeira é 1227. Gengis Khan nasceu em 1227. Contudo, isto é uma forma indutória para, de alguma forma, levarmos a um resultado expectável. Um resultado que, neste caso, ainda que não dominante, ainda que não hegemónico, é dominante. Portanto, quando há uma indução, há uma demonstração de uma coisa. É que a nossa percepção pode ser, de alguma forma, alterada também pelas condições, por aquilo que nos é imposto. Okay? Portanto, já voltaremos a isto um bocadinho mais à frente. Ora, esta coisa maravilhosa que nós encontramos na Índia, e realmente é um regalo para os olhos, na Turquia também se vê muito isto, é uma verdadeira orgia de cores, vem no sentido de falarmos um bocadinho sobre o que é a percepção. A percepção é o processo de organização e interpretação de dados sensoriais recebidos, que são as sensações, que possam levar a um desenvolvimento da consciência do que nos rodeia e de nós mesmos. Tal é feito através da atribuição de significados e estímulos sensoriais a partir de um histórico de vivências passadas. Ok? Já vamos falar um bocadinho sobre cada uma destas perspectivas. Relativamente à percepção, a importância das nossas vidas é total, porque nós somos bombardeados todos os dias por centenas de milhões de estímulos. E nós temos uma reduzida capacidade de percepção desses mesmos estímulos. Vai haver coisas que diferenciam a forma como nós os percepcionamos. Isso falaremos agora já de seguida. Contudo, se nós estivéssemos 100% ativos na percepção desses estímulos, nós não faríamos mais nada. Não temos sequer capacidade para colocar tanta informação dentro dos nossos arquivos. Portanto, tem obrigatoriamente que existir um processo e tem obrigatoriamente que existir uma seleção. Essa seleção vai-se fazer a partir de vários recursos que nos estão disponíveis, como vamos ver de seguida, mas que desde já vos digo de que a grande maioria da nossa percepção, cerca de 70% a 75%, vem através dos nossos olhos, através da visão. É o órgão sensorial do qual nós captamos mais informação. Digo captamos neste momento. Nem sempre foi assim. Quando estávamos ainda a caminhar pelos nossos primeiros passos enquanto ser huminal, nós dependíamos muitíssimo do nosso olfato. Tudo aquilo que se passava a curta distância era eminentemente um processo no qual nós utilizávamos o nosso olfato. Vamos ver mais à frente que não é por acaso que a maior parte das percepções extremamente fortes vem efetivamente da via olfativa. Há razões para isso. E também não é por outra razão que nós temos tantas dificuldades visuais, porque efetivamente nós não fomos geneticamente preparados para utilizarmos tanto os olhos como nós atualmente o fazemos. Nós contávamos com outros órgãos que estavam mais desenvolvidos no início, mas agora que nos transformamos em homens sábios, não é? Homo sapiens sapiens, começámos a utilizar muitíssimo mais e cada vez mais os olhos. Aliás, nós vivemos em quase constante orgia visual. Os tempos atuais são marcados por vários síndromes e por várias fobias que não existiam no passado. O professor Augusto Cury fala-nos frequentemente sobre o SPA, o Síndrome do Pensamento Acelerado. O Síndrome do Pensamento Acelerado acontece
efetivamente porque nós estamos sujeitos a muitos estímulos. Todos os dias temos estímulos visuais em todos os lugares. Tenham em atenção, já sou velhinho, já tenho 41 anos, portanto ainda sou do tempo em que havia 2 canais de televisão, só. Ok? E a escolha às vezes era complicada. 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2, a escolha era de facto muito complicada. Atualmente nós possuímos um número quase que incontável de canais de televisão. E não só isso, mas encontramos recursos audiovisuais que anteriormente não eram de forma nenhuma passíveis para nós, como seja, por exemplo, a internet. Antigamente, as informações que nós filtrávamos era através dos meios de comunicação habituais. Nós íamos buscar a nossa informação aos jornais, íamos buscar a rádio, íamos buscar a televisão. Atualmente, cerca de 70% das pessoas leem as suas notícias nas redes sociais. Sem filtro, porque há notícias inventadas, naturalmente, mas em fluxo constante. Um fluxo constante de informações, ao qual nós estamos excessivamente dependentes e ativos na busca dessa mesma informação. Atualmente, nós somos capazes de selecionar aquilo que nós queremos ver. Recentemente eu ouvi uma conversa do Nuno Marco na rádio comercial, onde ele dizia que o filho dele, quando vai ver um programa de televisão, mexe no ecrã, à espera que aquilo mude, não é? Porque ele já é de uma geração que vai buscar tudo aquilo que pretende ao seu tablet, ao seu computador híbrido e onde efetivamente o ecrã é tátil. Portanto, ele está à espera de que tudo aquilo que ele busca esteja disponível para ele. A televisão para ele é quase como uma informação ardilosa, porque não vai buscar aquilo que ele pretende. Há coisas que passam que ele não quer ver, pura e simplesmente. Portanto, nós temos efetivamente neste momento uma sede de estímulos que é avassaladora. Nós precisamos dela e, como consequência de tudo isso, tornamos-nos cada vez mais acelerados em termos de pensamento, tornamos taquipsíquicos, ou seja, temos um pensamento demasiado acelerado, não necessariamente o pensamento acelerado eufórico que acontece nos momentos, nos episódios maníacos, mas um pensamento mais acelerado, que se repercute em ansiedade, porque estamos a fazer uma hiperprodução de pensamentos a uma velocidade muito grande. E a nossa mente ainda não está preparada para isso. No futuro estará. As novas gerações já estão preparadas para trabalhar em 5 ou 6 ecrãs ao mesmo tempo. Contudo, perdendo sempre algo de si. Um bocadinho de criatividade, um bocadinho também de introspecção, mas estão efetivamente preparados para isso. A nossa geração, não. E depois existem fobias muito engraçadas como a nomofobia. Já ouviram falar da nomofobia? A nomofobia é uma fobia que começa a ser estudada a partir de 2006 e que nos relata de que existem efetivamente indivíduos com medo irracional de se ter esquecido o telemóvel em casa, ter o telemóvel sem bateria ou estarem desconectados do mundo. Isto começou a ser estudado por uma empresa inglesa de telemóveis, a Enjoy Survey, que foi buscar dados acerca da utilização de telemóveis. E a partir daí as conclusões foram tão interessantes que passaram a ser analisadas por cientistas sociais. E eles compreenderam uma série de coisas. Entre os 18 e os 24 anos de idade, viver sem telemóvel é absolutamente impensável para um britânico, pelo menos um britânico da cidade de Londres, que foi onde, efetivamente, o estudo foi feito. 94% dos indivíduos entre os 18 e 24 anos sofriam de nomofobia. Como é que isso se manifestava? Manifestava-se pelo facto de constantemente ter o telemóvel perto de si, interromperem conversas importantes com pessoas à sua volta, mesmo em ambiente profissional, em função das chamadas que recebiam, e serem capazes de entrar a correr dentro de um restaurante, por exemplo, para carregar o seu telemóvel. Um restaurante onde não vão consumir, não conhecem as pessoas, mas onde têm um tupete para ir pedir para colocar o telemóvel a carregar. O medo de estarem desconectados é de facto irracional. Depois houve outras conclusões interessantes. Continua a acompanhar entre os 28 e os 42 anos, mesmo aí existe 76% de nomofobia. E a partir daí, mesmo entre os 45 anos e os 65 anos de idade, existe 51% de pessoas a passar exatamente pela mesma situação. Atualmente já utilizamos o termo nomofobia, não apenas para os telemóveis, porque o termo quer dizer no mobile phobia, portanto, a fobia de não ter o telemóvel, já passámos a utilizá-lo também para os tablets, para os portáteis, enfim, todos os meios tecnológicos que nós podemos trazer connosco e que nos mantêm, entre aspas, conectados com o resto do mundo. Na prática clínica, encontro com alguma frequência jovens adultos que se referem que nas suas relações com as suas namoradas ou com os seus namorados, às vezes até com os seus maridos, passam horas
em que teoricamente estão juntos e que poderiam encetar algum tipo de conversação e que cada um deles está agarrado ao seu meio. Portanto, um está agarrado ao iPad, outro está agarrado ao telemóvel, o que seja. E quanto mais jovens eles são, quando não vivem juntos, naturalmente, cada um vai para a sua casa e tudo aquilo que tinham para conversar, conversam através de SMS, chat ou e-mail. É curioso como nos comportamos dessa maneira. E de alguma forma faz-nos pensar se estamos, de alguma forma, afastados um bocadinho mais das relações sociais ou não. Mas este é tema para outra conversa. Isto é apenas algo introdutório que eu vos gostaria aqui de colocar. Também não vamos falar aqui só sobre o plano das sensações, das emoções, não vamos falar também sobre as consciências, porque isso são, efetivamente, temas que não conseguiríamos falar aqui em tão pouco tempo. Mas não podemos deixar de ressaltar que, efetivamente, a nossa percepção está, de alguma forma, muito aberta em termos de informação, muito preparada para os estímulos, mas muito pouco criteriosa. Para termos uma ideia, há cerca de 100, 150 anos atrás, a informação disponível duplicava a cada 200 anos. Atualmente, a informação disponível duplica a cada 5 anos. Portanto, nós temos um número muito